Faltando poucos dias para o encerramento da janela, o Departamento de Futebol do Inter se manifesta sobre as possibilidades de contratações nesta reta final de fevereiro. Quero falar aqui sobre Irala, sobre Wanderson e sobre outros negócios que o Inter busca fazer. Quero falar nesse vídeo também sobre uma promessa das categorias de base que permanece no clube. E óbvio, atualizar a situação do time para encarar o Caxias. Afinal, sábado tem semifinal do Campeonato Gaúcho e o Colorado está muito perto de chegar na final. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Temos alguns assuntos para conversar do nosso Colorado neste vídeo que tem o apoio da Zapay. ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, onde você fica em dia com o teu veículo com pouquíssimos cliques. Você paga IPVA com desconto, você paga licenciamento, paga multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay para ficar em dia com o teu veículo, rodar tranquilo, pegar a estrada sem preocupação. Carnaval tá chegando, então Zapay vai te ajudar. Link na descrição, só coloca a placa do teu carro e ali, né, você já consegue fazer todos os débitos do teu veículo. Tá certo? Turma, separei alguns temas aqui e até vou me fazer valer da minha colinha aqui, tá? Porque são alguns temas pra gente conversar. Quero falar, gente, sobre negociações. Afinal, né, o Inter tem diversas situações em andamento. Sobre chegadas, tá? O Bisol, vice-presidente de futebol do Inter, deu uma entrevista ontem à noite pro Vozes do Gigante, né? Conversou lá com o Demoliner, com o Nando Gross, com o Brião, com o Cassiano Cardoso, né? Com toda a galera que tava no ar ontem. E ele falou, né, que o Inter busca, obviamente, reforços e ressaltou, né, que não é apenas a janela de sexta-feira que o Inter tá buscando, óbvio, né, tem situações que dependem de resolução até sexta e outras, né, que vão depender da outra janela, que é uma janela nacional, né, janela interna, janela do futebol brasileiro, janela dos estaduais, onde o Colorado pode contratar até o comecinho de abril. O Irala, do São Lourenço, talvez seja o único jogador estrangeiro que será contratado. Então, até sexta-feira, a situação que mais demanda cuidados é a dele. Ontem, o Juan Cruz Roller, que é o empresário do Irala, ele deu algumas declarações dizendo que o negócio está 90% fechado. O que está faltando? O Inter colocar no papel aquilo que já falou para o São Lourenço que pode chegar e a partir daí a negociação vai fluir. O Irala, inclusive, vem sendo até contestado, né, em dado momento lá no São Lourenço por essa indefinição. Uma vibe meio Thiago Maia no Inter, vamos dizer assim, né? Um bom jogador, ele é muito elogiado por todos lá na Argentina, mas, né, esse sai, não sai, fica, não fica, também deve estar pesando, né, na cabeça do jogador que tem apenas 20 anos de idade. Então tudo isso, né, tá dentro do contexto colorado. Eu já ouvi de pessoas que a negociação deve acontecer, mas claro, né, também depende de alguns outros fatores. Propriamente, né, a negociação envolvendo o Thiago Maia. Ontem o Bisol também falou sobre isso, que está esperando, né, algo que já deveria ter sido resolvido. Ontem, inclusive, né, o Thiago Maia embarcou para São Paulo, né, trouxe informação em primeira mão lá no Instagram do Lucas Colar, né, então botei lá a fotinho dele viajando para São Paulo, onde deve aguardar aí os desdobramentos entre Santos e Flamengo, que é o que está pegando agora, né, na questão das garantias bancárias, já que o Santos vai abraçar a dívida de 4 milhões de euros do Internacional. Então, assim, tem muita coisinha acontecendo. O próprio Wanderson é outro jogador, né, que hoje é um titular absoluto do Inter, deve terminar o Gauchão como titular do Inter. A gente espera que o Inter chegue na final para pegar Grêmio ou Juventude e ele será titular do Inter nesses dois últimos jogos, visto, né, que o Wesley está lesionado, que o Tabata está fora do Gauchão, então não tem como abrir mão do Wanderson agora. Mas nessa janela de estaduais ele pode se transferir. O Wanderson tem sondagens do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Cruzeiro, né? Tem a possibilidade de ser envolvido em algumas negociações, como a do William. Então tá tudo meio indefinido, tá? Imagino que após o término dos estaduais para todo mundo, não é o caso do Cruzeiro, né, que já tá fora aí porque caiu na semifinal, as coisas vão começar a ter um pouquinho mais de agilidade visando o começo do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que o grupo do Inter ainda vai mudar. Do que eu já ouvi, são 4 reforços que vão chegar. Um zagueiro, um volante, um meia e um lateral direito. 4 nomes, né, para incorporar o grupo e, claro, né, além de tudo isso, a gente vai começar a ter os retornos do Alan Patrick,
do Wesley, do Tabata, do Gabriel Carvalho, né? Então, de jogadores que hoje estão fora e que vão dar, né, um upgrade aí pro grupo do Roger Machado, até para ele ter um pouquinho mais de alternativas no banco, coisa que ele não teve no último jogo, né? Ficou só com garotos da base propriamente dito, né? Tanto é que quem entra no jogo é o Gustavo Prado, é o Luca, né? Em dado momento é o Ramon de ponta. Então, assim, tem muita coisa ainda para se mudar no elenco do Internacional. Falando sobre a decisão de sábado, tá? O Inter se apresentou ontem no CT do Parque Gigante para começar a trabalhar. O treino, né, vai ser aberto em algum dia dessa semana, né, com uma coletiva de um jogador. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Bernabei e o Fernando, eles não trabalharam ontem, tá? E aquela coisa, né? Tá 2-0 pro Inter uma decisão. É óbvio que não dá para subestimar o Caxias, que inclusive entra em campo hoje à tarde, né? Contra o Dourados pela Copa do Brasil. O Juventude foi eliminado ontem, né? Da Copa do Brasil, caiu pro Maringá, perdeu por 1-0. Então, assim, é algo que vai desgastar o Caxias, que já tem um 0-2 contra na decisão e vai jogar no Beira-Rio cheio. Então não vai ser uma tarefa fácil para eles, mas também não dá para facilitar esta possibilidade. Então, pode ser que o Roger preserve o Bernabé e o Fernando visando uma eventual final. Eu não duvido, né? Afinal, o Fernando já é um jogador mais experiente, mais veterano. O Bernabé também vem numa sequência forte de jogos. Então vamos aguardar para ver o que ele vai fazer. Mas, né, é bom lembrar que ele não deve ter nenhum retorno para essa decisão. O Borré jogaria se precisasse muito, mas está sendo guardado para a grande final, né? O jogo de ida, que provavelmente será ou no Jacone ou na Arena, visto que o Inter tem a melhor campanha. E o jogo final, o jogo decisivo, será no estádio Beira-Rio. Tá certo? Então vamos acompanhar o treino de hoje para ver, né, se confirma essas preservações aí que o Roger tá planejando fazer para esse jogo contra o Caxias, que é sábado, 9h30 da noite. Tá lá no estádio Beira-Rio. Então, se você puder, não vai viajar no Carnaval, vai lá, incentiva o Inter pra gente voltar pra final. É algo meio constrangedor, né? Não tá na final nos últimos anos, mas também cada passo pequeno é importante, né, para que a gente volte a retomar o ciclo de conquistas no nosso Colorado, tá? Então, jogo fundamental no sábado, 9h30 contra o Caxias. Pra gente fechar, eu quero falar sobre um reforço estrangeiro que o Inter adquiriu. Estou falando do Benjamin Arhin, que é um volante ganês, que está no celeiro de ases aí desde o ano passado. E o Inter adquiriu esse jogador de forma definitiva. É um jogador que o Roger vem observando muito e que tem gostado do que ele tem produzido na base. O Roger é um cara que está sempre muito próximo ali de Alvorada, acompanhando o treino, acompanhando os jogos. Então tudo isso, né, vai para conta, né, dos jogadores jovens que estão vendo que com o Roger eles vão ter oportunidade. Que é o caso do Bernardo Jacob, que é o caso do Pablo, né? Jogadores que já jogaram pelo Inter esse ano, poderia estar outros aqui, né? O próprio Gustavo Prado. No ano passado, outros jogadores também surgiram dessa forma. Então, né, os jogadores da base hoje também estão vendo que com o Roger eles podem ter a possibilidade de atuar e ser peça importante aí no contexto do clube. Então, tudo isso, né, a gente, né, vai vendo no dia a dia. Então, o Benjamin, que é um volante que veio, né, de um time de Gana, né, um time que, obviamente, ele já era profissional, está terminando a sua formação aqui no Inter e o Colorado vê, né, um futuro promissor nesse jogador e por isso ele está permanecendo aqui em Porto Alegre. Tá bom? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome de kto.bet.br, a minha casa de apostas, pode ser a sua também, lembrando que é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. E aquela coisa, né, gente, noite de Libertadores, ontem já com surpresas, Boca Juniors eliminado pro Alianza Lima dentro da Bombonera, na pré-Libertadores, então Boca não será adversário do Inter. Ontem também tivemos a classificação do Bahia, né, contra o The Strongest, e a classificação também do Deportes Iquique do Chile contra o Santa Fé da Colômbia. Então hoje outros jogos, tem Corinthians e o CV, jogo em São Paulo, imagino que o Corinthians vai passar o carro hoje, mas hoje também Copa do Brasil, né, falei mais cedo, a Juventude foi eliminado, hoje tem o Caxias, nosso adversário da semifinal contra o Dourado, jogo à tarde lá no Mato Grosso, e também tem outros gaúchos, né, tem o Guarani de Bagé contra a equipe do Altos em Bagé, acho que o Guarani vai ganhar essa, e também tem o jogo envolvendo o São José, que pega o Oratório. Então, quem sabe o São José, que está aí no quadrangular do rebaixamento, também possa fazer bonito na Copa do Brasil. Então vai lá, kto.bet.br, dá o teu palpite e jogue com responsa, tá certo? Aquele abraço, a gente se vê, fui!